Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou aluna da turma 4A de Lógica e Programação. Nesse vídeo eu vou apresentar a resolução para a questão 1 da lista de estruturas de seleção. Esse exercício pede que, baseado em um número digitado pelo usuário, seja verificado se ele é par ou ímpar. Se o número for par, é exibido o dobro desse número. Se o número for ímpar, deve ser exibido o quadrado desse valor. Então, vamos à questão. O exercício 1 nos diz: faça um programa que permita a entrada de um número qualquer e exiba se esse número é par ou ímpar. Se for par, exibir o dobro do mesmo. Se for ímpar, exibir o número elevado ao quadrado. O nosso primeiro passo vai ser a declaração das variáveis. Nesse algoritmo, vai ser necessário um número informado pelo usuário. Vamos chamá-lo de n. O tipo dessa variável deve ser inteiro, uma vez que a gente vai ter que verificar qual o resto de uma divisão. Se o número ele tiver casas decimais, não vai ser possível verificar qual o resto da divisão. Então, nossa variável vai ser do tipo inteiro. O próximo passo vai ser realizar o comando de saída cout e pedir para o usuário: informe um número. O que o usuário digitar, ou seja, a informação que ele digitar através do meu dispositivo de entrada, que é o teclado, vai ser armazenado na variável n, que já foi declarada previamente. A partir disso, eu vou precisar de uma estrutura que verifique se o número é par ou ímpar. Portanto, eu vou utilizar a estrutura if, que diz: se abre e fecha parênteses, dentro desses parênteses deve ser colocada a minha condição. Qual é a condição que eu quero verificar? Se o número que o usuário digitou, ou seja, n, é par, ou seja, n resto 2 vai ser igual a 0. Nesse caso, eu vou utilizar dois iguais, porque eu vou estar comparando valores. Se eu utilizasse um igual, eu estaria atribuindo valores, que é como a gente diz, se a gente quiser, por exemplo, dizer n recebe 1. Então, eu utilizo apenas o igual. Nesse caso, vou utilizar 2 para comparar os valores. Ou seja, se esse valor for igual a 0, então eu vou realizar alguma coisa. Abre e fecha chaves. Tudo que ficar dentro desse if, ou seja, dentro dessas chaves, recebe também uma indentação, ou seja, um alinhamento à direita. Vamos então dizer, o que acontece se o número for par? Ele diz, exibir o dobro do mesmo. Então, eu posso dizer, cout o dobro desse número é, aqui a gente pode fazer 2 vezes n, ou seja, a gente pode realizar a operação dentro do cout, ou a gente pode criar outra variável chamada dobro, por exemplo, dobro, e dizer que a variável dobro vai receber 2 vezes n. Vamos fazer dessa forma, mas isso fica a cargo de cada um. E aqui vai ser exibida a minha variável dobro. No entanto, o meu programa ainda não está finalizado, porque eu preciso fazer outra coisa se essa condição não for verificada. Então, se o número é par, vai ser exibido o dobro. Eu utilizo o else, que é uma negação do if, para dizer se não, ou seja, se essa minha condição, ou seja, se o número não for par, ele vai cair dentro desse else. Temos aqui também que dar uma indentação, tudo que estiver entre as chaves, e vamos calcular o quadrado desse número. Para isso, vamos utilizar a biblioteca cmed, então vamos especificá-la aqui. Incluímos essa biblioteca. Vamos especificar aqui
uma outra variável que vai ser quadrado. Essa variável quadrado vai receber. Vou utilizar a função poll e aqui dentro eu vou especificar qual é a base. Minha base vai ser n. Qual é o meu expoente? 2, porque eu quero calcular o número ao quadrado. Em seguida, vamos utilizar o comando de saída cout para informar para o usuário o quadrado desse número é, e aqui vamos colocar a nossa variável quadrado. Vamos dar uma quebra de linha aqui também. Pronto. Vamos executar o programa. Então, aqui ele pede, informe um número. Vou informar um número par, 2. Então, ele vai ter que calcular o dobro de 2. Vamos verificar. O dobro desse número é 4. Vamos realizar a mesma operação agora para um número ímpar. Então, aqui ele vai ter que calcular 3 ao quadrado. O quadrado desse número é 9. Então, essa foi a questão 1 da lista de estruturas de seleções. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!